No deserto, nós aprendemos a vencer as tentações. No deserto, nós aprendemos a vencer as tentações. Lembra quando Jesus foi batizado e depois ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Foi Deus quem levou Jesus ao deserto. Para quê? Para que ele vencesse a tentação. Às vezes, irmãos, nós somos levados ao deserto por nós mesmos. Às vezes, alguma atitude nossa nos leva ao deserto. Ou alguém pode nos mandar para o deserto com uma palavra. Por exemplo, lembra quando Sara mandou Agar para o deserto? Agar teve um filho com Abraão, chamado Ismael, e teve um momento em que Ismael estava zombando de Isaac. E aí Sara falou, olha, eu não aguento mais essa mulher. Falou com Abraão, leva ela para o deserto. E Abraão levou Sara ao deserto. Não importa se nós fomos levados por alguém, por nós mesmos, por Deus, a experiência de deserto pode ser transformadora para a sua vida. Antes de começar o seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Jesus enfrentou todo tipo de tentação, mas ele não pecou, porque ele estava fraco fisicamente falando, porque ele jejuou 40 dias, mas Jesus no seu espírito estava forte, porque ele se alimentava da palavra de Deus. Jesus estava cheio da palavra. Olha que lição tremenda. No deserto nós seremos tentados, mas a maneira de vencer essa tentação no deserto é pela palavra de Deus. Amém? No deserto nós vamos ser apresentados à realidade do pecado, da dificuldade, tantos problemas que vão surgir na nossa vida, algumas ofertas aparentemente boas, mas dadas pelo diabo. Meu irmão, por mais que aquilo que Satanás esteja te oferecendo pareça bom, pareça ser aquilo que vai suprir a sua carência, a sua necessidade. Olha que eu estou falando aqui para muitas pessoas que podem ter ouvido ofertas de Satanás durante esses dias. Por mais que a oferta do diabo pareça boa, a proposta de Deus é melhor. Quando Jesus disse não a tudo que Satanás tinha oferecido para ele, a palavra diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Deus pode fazer você passar por um tempo de deserto, mas ele não te abandonou. Irmãos, no momento em que Jesus estava sendo tentado, eu imagino que os anjos do Senhor já estavam ali de prontidão para servir Jesus, mas Deus levou às últimas consequências. Deus permitiu que Jesus chegasse ao seu limite humano ali, mas Jesus não pecou. Em momento algum Jesus pecou. E por causa da sua atitude, da sua postura, Deus enviou os anjos e os anjos o serviram. É melhor os anjos servirem você do que os demônios servirem você. Amém? Receba essa palavra aí. Nós vamos vencer a tentação quando estivermos cheios da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para que nós sejamos confrontados diretamente com os nossos problemas, com aquilo que tem nos importunado. Muitas vezes nós passamos a vida inteira fugindo dos problemas, nos negando a bater de frente com aquilo que precisa ser resolvido. Mas Deus permite que nós sejamos levados ao deserto para a gente dar de cara ali com o nosso problema. E ali nós vamos ter que resolver, de uma maneira ou de outra. Um exemplo que
esse estudo traz aqui é sobre Elias. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava num momento bom, não. Elias tinha participado de milagres incríveis diante do povo de Israel, né? Lembra que Elias derrotou os 450 profetas, né, de Baal? Foi uma manifestação ali do poder de Deus sobre os deuses estranhos. Uma coisa tremenda, maravilhosa. Elias presenciou um mover de Deus ali, um grande avivamento. Só que logo depois disso, ele foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel. E ele teve medo. Elias teve medo da morte. Uma palavra, uma ameaça, fez com que aquele sentimento de confiança em Deus se perdesse. Você já se sentiu assim? Depois de um tempo de cura, de milagre, de manifestação de Deus, um tempo na presença do Senhor, de comunhão ali, com a igreja, com a família, com os irmãos, aí vem uma palavra, e essa palavra é lançada no seu coração. E eu vou dizer para você, não é Deus que lança não, viu? Jezabel foi usada por Satanás. Uma palavra foi lançada na mente de Elias, no coração dele, e fez com que toda aquela confiança que ele tinha caísse por terra. E ele desejou a morte. Ele foi para o deserto, ele pediu para morrer. Então, Elias tinha um problema que somente Deus poderia resolver. Ele tinha um receio em relação à afronta que ele estava sofrendo ali naquele momento. Eu quero tentar explicar isso aqui da forma que eu entendi, mas você pode ter outra revelação, e se você tiver, coloque aqui nos comentários. Elias teve um momento de bênção na sua vida espiritual, mas depois teve um momento lá embaixo. E nesse momento lá embaixo, ele desejou a morte. Elias sofria um problema de inconstância. E muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo são assim. Tem momentos que você está bem, você está bombando espiritualmente, aleluia, glória a Deus. De repente vem aquele desânimo sobre a sua vida e você não quer nada. Você se fecha no seu quarto, você não quer conversar com ninguém, você não busca a Deus e você muitas vezes quer morrer. Elias desejou a morte, irmãos. Ele quis morrer. Então, esse problema de Elias era a inconstância que ele tinha. Eu sempre aconselho as pessoas que procurem manter-se firmes e constantes, sabe? No seu momento com Deus, na sua oração, no seu devocional, porque isso é o que vai nos sustentar no dia em que nós estivermos lá embaixo. Todo extremo é perigoso. Você não precisa levar uma vida espiritual assim, a 1000, não, mas eu prefiro aquela pessoa que todos os dias busca a Deus ali, vai para o quarto dela e ora em secreto, sabe? Do que aquele que está no reteté, aleluia, glória a Deus. Porque quando vem o abatimento sobre essa pessoa, ela vai sofrer muito. Então é melhor você manter uma constância. É claro, você pode ter picos de unção aí no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, mas busque a constância, a estabilidade, é a palavra que eu estava procurando, o equilíbrio. Busque o equilíbrio. Muito se fala de equilíbrio emocional hoje em dia, não é? Busque também o equilíbrio espiritual. Busque o equilíbrio espiritual. Porque aí as circunstâncias ao seu redor não vão afetar o seu relacionamento com Deus. Se alguém disser uma palavra contra você, você terá 1000 palavras de bênção na sua vida para rebater
aquela palavra de maldição que foi lançada. Elias teve um momento de mover de Deus, de unção, de revelação, mas logo depois teve uma baixa espiritual. E por isso ele foi para o deserto. No deserto nós somos levados a bater de frente com os nossos problemas. Às vezes Deus te levou ao deserto para te mostrar em que você precisa mudar. Talvez na sua humildade, o seu jeito de falar, de tratar as pessoas, sabe? Talvez o seu orgulho. Eu não sei. Cada um tem a sua particularidade. Mas muitas vezes Deus te levou ao deserto e Deus está permitindo que você fique no deserto para que você aprenda algumas coisas, para que você resolva os seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez é com muita alegria, com muita satisfação, com muito júbilo, que nós nos reunimos aqui de forma virtual, de forma online, para aprendermos juntos da palavra de Deus, para cultuarmos juntos a esse Deus maravilhoso que tem nos guardado, que tem nos sustentado, que tem feito com que nós sejamos vitoriosos em meio a essa crise. Talvez você possa estar dizendo assim: pastor, eu não tenho sido vitorioso, eu tenho experimentado perdas, eu tenho experimentado um tempo de escassez. Meu querido, muitas vezes Deus vai permitir que as tempestades, as adversidades, elas nos atinjam, mas se você está falando comigo nesse momento, se você está assistindo esse culto nesse momento, se você pôde fazer pelo menos uma refeição hoje, é porque você é vitorioso. Muitas pessoas têm vivido um tempo de escassez, de tribulação, mas se nós estamos aqui, se nós podemos nos reunir virtualmente aqui, é sinal de que nós estamos vivos, Deus cuidou de nós, é sinal de que nós temos um celular, nós temos um sinal de internet, seja de Wi-Fi, seja de dados. Então nós temos muito o que agradecer a Deus. E mais uma série de coisas que eu não falei aqui, mas que somadas representam o cuidado de Deus na sua vida. Amém? Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que está acima de todas as coisas, que pode todas as coisas. Um Deus que quer cuidar de nós, que quer se revelar a nós, mesmo no meio das crises, mesmo em meio a essa pandemia, Ele continua sendo Deus. E no tempo certo Ele vai agir na sua vida. Amém? Eu quero pedir inicialmente que você compartilhe essa mensagem, né, com os seus contatos, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário, pode ser o seu nome, de onde você está falando, o seu pedido de oração. Eu sei que muitas pessoas têm acompanhado o Ministério Minuto com Deus em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil, e isso para mim é motivo de muita alegria. Então eu quero conhecer você e eu peço que você compartilhe, porque quando você compartilha, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, lembre-se de se inscrever no canal. Se você já é inscrito e gostaria de ajudar de alguma maneira, de expressar a sua gratidão por esse ministério, você pode se tornar membro e você estará nos apoiando, tá? Na descrição também tem uma conta jurídica, caso você queira nos ajudar. Amém? Eu vou trazer uma reflexão extraída desse livro aqui, do Recomece a Viver. Ele tem uma mensagem para cada dia do ano e eu gostaria de compartilhar com você. O texto ao qual a mensagem se refere é Salmos capítulo 1,
Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí no final dessa passagem, no final do verso 3, diz assim: E tudo quanto fizer, prosperará. Eu estou cortando uma parte aqui, mas eu quero ressaltar o final do versículo 3. E tudo quanto fizer, prosperará. A pergunta que é base para esse texto é: o que influencia as suas escolhas? Ou quem influencia as suas escolhas? E eu escrevi junto com o Gabriel esse texto, esse livro que você pode adquirir pelo site da UP Books, que diz assim, olha, é importante nós observarmos quem são as pessoas que exercem influência sobre as nossas escolhas e sobre o nosso comportamento. A palavra de Deus diz que as pessoas felizes, os bem-aventurados, como o salmista mencionou aqui, os bem-aventurados são aquelas que não se baseiam na opinião dos que não servem a Deus. Eu não posso basear as minhas escolhas, as minhas opiniões ou o meu comportamento na opinião de pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, que não têm temor de Deus. Isso é óbvio, pois quem não serve a Deus, consequentemente, não observa princípios bíblicos para formular seus conceitos. Você pode ter amigos que você ama, que você respeita, mas se eles não conhecem ao Deus verdadeiro e não consideram que a Bíblia seja a palavra do Senhor revelada ao homem, a opinião deles não pode ser aquilo que determina as suas escolhas. Por mais que pareçam coerentes e sábias, a verdadeira sabedoria está na palavra de Deus. Amém? Você pode ter amigos muito bons, muito legais, muito próximos, que tenham a sua sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, ela está contida na palavra de Deus. Aquele momento em que você tiver que considerar uma opinião importante sobre alguma escolha que você vai fazer, que vai impactar a sua vida, o seu futuro, o seu destino, a principal referência que você precisa ter é a palavra de Deus. E aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus, é que precisam ser as pessoas que você vai considerar. Amém? Em nome de Jesus. A partir do momento em que você tiver prazer na lei do Senhor e tirar um tempo de qualidade para ler e refletir em tudo que Deus nos ensina, Deus vai encher você de sabedoria e tudo o que você fizer, você irá prosperar. Salmo 119 diz que o próprio Deus nos deu instruções para serem obedecidas fielmente e que quando as suas palavras estiverem contidas em nosso coração, nós não pecaremos contra Ele. A palavra de Deus é comparada em Salmo 119 a uma lâmpada para os nossos pés e como luz que ilumina os nossos caminhos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, fica aqui esse primeiro ensinamento, nesse momento de culto aqui que nós estamos fazendo, nesse momento, nesse tempo precioso de reflexão dentro da palavra. Se você quer fazer escolhas acertadas e ter uma vida próspera, não ande segundo o conselho dos ímpios, ou segundo o conselho daqueles que não temem a Deus, que não consideram Deus como o único Senhor e Salvador, mas baseie sua conduta por princípios bíblicos e você será bem-sucedido
em tudo o que você fizer. Mensagem extraída desse livro aqui, Recomece a Viver. Aqui tem uma mensagem para cada dia do ano. Se você ainda não adquiriu, é um excelente livro para você ter como um livro de cabeceira e para você presentear também aqueles que você ama. Amém? A gente está aproximando aí do final do ano, né? E no final do ano a gente gosta de presentear, de dar presentes. Então é um excelente livro para que você possa abençoar alguém e ser também abençoado. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, não é? Eu quero pedir que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer juntos essa oração. Vamos orar uns pelos outros. Já tem pessoas colocando pedidos de oração aí nos comentários. Se você estiver acompanhando esse culto, leia os comentários, sabe? As pessoas que são membros do canal, né, que estão sempre presentes aqui no culto, eu sou grato a vocês. Me ajudem a responder essas pessoas. Tem pessoas muito sábias, com muito discernimento espiritual, que têm me ajudado, que têm ajudado a esse ministério, não só financeiramente, né? É uma contribuição de R$ 7,99, mas elas têm me ajudado não só financeiramente, mas a conduzir esse trabalho, esse culto e a responder essas pessoas que colocam pedidos de oração ou algum outro tipo de questionamento. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos em relação às nossas escolhas, em relação a considerarmos as nossas escolhas baseadas na tua palavra, baseadas nos teus princípios. Porque dessa maneira nós seremos prósperos, nós seremos abençoados em tudo o que nós fizermos. Eu peço que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, que tem passado por dias difíceis, que tem vivido um tempo de tribulação, um tempo de tempestade, de deserto, para que o Senhor vá e abençoe essa família. Supra as necessidades deles, Pai, físicas, emocionais e espirituais. Se tem havido conflitos nessa casa, se eles têm vivido um tempo de crise nos seus relacionamentos, que o Senhor venha e dê a eles sabedoria, paciência, amor e que prevaleça o perdão nesse relacionamento. Em nome de Jesus. Contempla agora esse casal que está brigado, que já tem dias que não estão falando um com o outro. E não permita, Senhor, que essa família seja destruída. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.